Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo deste canal, que é mais uma aula. E na aula de hoje vamos falar sobre o nosso terceiro algoritmo de ordenação elementar, que é o que eu acho mais interessante de todos. É o mais legal, é o mais elaborado e é o que tem o melhor resultado comparado com os outros dois que nós já vimos. E o algoritmo que eu estou falando é o grandioso Insertion Sort. Bem, e daí você deve estar pensando, professor, legal, você está falando que é o algoritmo legal, ele é o mais bacana de todos, mas por que ele é legal? Por que eu quero aprender Insertion Sort? Bem, o Insertion Sort, já vou até dar um spoiler aqui, ele é um algoritmo, embora ele seja elementar, ele é um cara que a gente vai usar lá na frente, quando a gente for aprender os algoritmos mais elaborados, Quicksort ou Merge Sort, não sei, não vou dar tanto spoiler, mas nós vamos usá-lo em algum momento aí na frente. E qual que é a estratégia do Insertion Sort? Ordenar o vetor, mas como que ele vai ordenar o vetor? A estratégia dele lembra um pouco o que a gente faria. Imagine que você pega lá um monte de folha que tem nome de pessoas, né? E você precisa deixar esses nomes em ordem, essas folhas ordenadas em ordem alfabética. Então, a chave é o nome da pessoa que está na folha. Como é que você faz? Você não faz como é o selection sort. Você não procura o nome que vai vir primeiro, coloca na frente. Depois procura o nome que vai vir em segundo e coloca em segundo. Depois o terceiro. Você não faz assim. E tão menos você faz igual faz com o algoritmo da bolha, né? Você não vai lá subindo, trocando todo mundo várias vezes. Você tenta ser um pouco mais esperto. O que você faz? Você olha ordenações parciais que existem nas folhas e você vai ordenando a partir delas. Vamos imaginar o seguinte. Imagine que na primeira folha tem lá Bruno e a segunda folha é Ana. Você de cara já sabe, opa, Ana vem antes de Bruno. Então você já faz a troca de Ana com Bruno. Aí fica Ana, a Ana fica lá em cima e Bruno fica embaixo. Depois você olha o terceiro é Carlos. A Carlos continua na posição que está. E depois você olha lá e é Breno. Opa, Breno fica em cima de Carlos e fica em cima de Bruno, mas fica atrás de Ana. E assim sucessivamente. Então você vai subindo dessa maneira. E a ideia do Insertion Sort é justamente essa. O que ele faz? Ele olha o vetor, dá uma olhadinha. Primeiro ele não dá uma olhadinha, né? Então ele parte de algum momento do vetor e vê se o pessoal que está ao lado do número que ele está querendo ordenar, se ele é menor do que o número que a gente tem no vetor. Vamos pensar o seguinte, como é que a gente vai fazer para ordenar essa estratégia que a gente está falando? Então vamos pensar. Primeira coisa, como a gente tem começado nos outros vídeos, como é que é o protótipo da nossa função. Então a primeira coisa, ela é uma função do tipo void. Por que ela é void? Porque o nosso algoritmo de ordenação, ele modifica a nossa estrutura de dados, nosso vetor, diretamente, sem precisar retornar nada. Então a gente vai ter lá um void insertion sort, que vai receber o quê? O nosso famigerado vetor com nossos elementos do tipo item. Nós vamos receber qual que é a posição mais à esquerda do vetor e qual que é a posição mais à direita do vetor, que é o L mais à esquerda e o R é o mais à direita, e sempre lembrando que esse intervalo ele é fechado, né? Então esse aqui é a esquerda e esse aqui é a direita do vetor. Ele é fechado por quê? Porque o L, o número L, é um índice que faz parte do vetor que vai ser ordenado e o R também é um índice que faz parte do que vai ser ordenado, certo? Beleza. Mas tá bom, professor, você já falou isso aí, agora como é que a gente faz para começar a implementar o nosso algoritmo Insertion Sort? Como é que a gente faz para pegar um elemento e salvar ele lá? Bem, a primeira coisa que você tem que pensar a gente pode começar desse jeito que eu comentei, que é olhando, né? Então a gente pode pegar o seguinte, a gente faz lá um for int i, que é igual. Veja só, eu não vou começar no topo, porque eu sei que o topo até agora ele está ordenado, então a gente começa a olhar do left mais 1, enquanto o nosso i for menor que r, que é o right. E a gente vai fazer lá um i mais mais. E agora, a gente vai fazer lá, né? Lembra lá, primeira coisa, eu vou percorrer todo mundo que está aqui no meu conjunto de números, no meu livro, no meu conjunto de folhas. E depois eu tenho que pegar para cada número, para cada folha que eu for dar uma olhada, eu tenho que ver se ela tem que subir
em relação aos outros elementos que a gente tem. Então, como é que a gente faz para verificar? Então, para cada número que eu estou verificando, eu tenho que olhar se todo mundo que está na frente dele é maior ou menor que ele. E como é que eu faço para fazer isso? Então, a gente inicia aqui um outro laço, o int j, que começa a partir do índice i, que é onde a gente está trabalhando, enquanto ele for maior que left. E aí a gente faz aqui um j menos menos, né? Então, o que acontece? Vamos desenhar já aqui o nosso vetorzinho. 0, 1, 2, 3, 4. Vamos pensar que a gente tem aqui o 30, o 20, o 40, o 10 e o 15. Esse aqui é o nosso vetor que a gente quer ordenar. E daí o que acontece? A gente começa pensando, opa, o 30 está no índice que eu acho que pode ser que esteja ordenado, não me importa agora, e eu começo a olhar a partir do cara que está aqui no índice 1, que é o 20. Então, olha lá, né? Então, é o que essa primeira iteração, esse primeiro laço faz, e ele começa a perguntar, beleza, o que eu tenho que perguntar? Eu vou percorrendo para trás, né? Então, ou seja, eu passo de 1 e vou subtraindo o valor de J, e o que eu tenho que perguntar? O que eu tenho que comparar? Bem, a primeira coisa que a gente pode pensar, ó, a gente tem que comparar e trocar o V de J com o V de J menos 1, certo? Então a gente faz o seguinte, a gente pergunta, se o V de J, se esse cara aqui, ele é menor do que o cara que está antes dele no vetor, eu pimba, faço a troca. E já não preciso nem pensar, né? A gente já pega e faz a troca imediatamente. Então vamos até começar a executar esse cara aqui. Então vamos lá, vamos pensar o seguinte, a gente começa com o nosso I valendo left, que é 0, e a gente já começa, então, com o nosso J valendo I. Então o nosso I começa valendo left mais 1, que é 1, e o nosso J começa valendo I, que é 1. Então a gente está com o nosso J aqui. Aí ele pergunta, o V de J, que é o cara que está em V de 1, ele é menor do que o que está em V de J menos 1? Então o V de 1, ele é menor do que o que está no V de 0? É, né? O 20, ele é menor. Então se é, então aqui a nossa função compara e troca, se já for menor, ele já pimba, já pega e faz a troca na hora. Então, o que ele vai fazer aqui? Ele vai trocar o 20 e o 30 de lugar, certo? E daí o que a gente fez aqui? Acabou que tem que fazer nessa iteração do laço, ele subtrai 1 no J, então agora nosso J passa a valer 0. E a pergunta, a condição de parar nosso laço é o quê? Enquanto o J for maior que left. No caso aqui, J passa a ficar igual a left, então ele para de continuar aqui. Então, encerrou esse conjunto aqui do laço e a gente agora passa a fazer o laço mais externo. O que o laço mais externo faz? Incrementa 1 no I, então nosso I agora passa a valer 2, e com I valendo 2, ele começa aqui novamente. Então, o que ele faz com o J valendo 2, ele começa a perguntar, o V de J, que é o V de 2, que é o 40, ele é menor que 30? Não, não é. E daí o que ele faz? Ele não faz essa troca e subtrai 1 no J. Então, o J agora valendo 1, ele continua sendo maior que left. E o que ele vai fazer a pergunta? Se o V de J, que é o V de 1, se ele é menor que V de J menos 1. Não, não é. Não faz nada. Nosso J passa a valer 0, o J valendo 0, acabou esse laço e a gente vai para a próxima iteração do I. A próxima iteração do I é com I valendo 3. Com I valendo 3, o nosso J começa em 3. Com o nosso J começando em 3, o que acontece? Ele pergunta, o V de J, o V de 3, que está lá no V de 10, ele é menor do que o que está em V de J menos 1? É, né? O 10 é menor que 40. Então, se o 10 é menor que 40, a nossa funçãozinha já vai fazer a troca. Então, o que vai acontecer aqui? Então, o 10 vem para cá e o 40 desceu para lá. E o que ele faz agora? J passa a valer 2, né? Porque acabou que tem que fazer esse laço, J menos menos, J passa a valer 2. Daí pergunta, o V de J é menor do que o V de J menos 1? 10 é menor que 30? É, óbvio que é. Então o que ele vai fazer? Ele vai trocar o 10 com 30. E depois o que ele vai fazer? Mesma coisa, subtrai 1 no J, o J vale 1 agora, e daí ele vai fazer a pergunta, o V de 1 é menor do que o que está no V de 0?
e daí ele vai fazer a troca do 20 com o 10. Então vai ficar aqui 10, 20. Agora terminou esse laço, o J vale 0, J valendo 0 é a nossa condição de parada, então esse laço se encerra, o 3 acaba e agora o nosso I passa a valer 4. E lembrando, né, que é até menor ou igual, porque a gente tem que comparar com o I também, com o right. Os algoritmos anteriores a gente não comparava o que tinha no último, porque a nossa condição aqui era assim, e agora a nossa condição ela é invertida, a gente vai sempre até o final, mas a gente não chega no primeiro elemento, porque a nossa compara-troca já faz a comparação no índice 0 lá pra gente. Então, com o nosso I valendo 4, o que ele vai fazer? Ele pergunta se o V de 4, e o J passa a valer 4, né? Ele pergunta se o V de J, o que está no V de J é menor do que está no V de 3, então 15 é menor que 40, isso é verdade. Então ele vai fazer a troca, então o 15 entra aqui e o 40 desce uma posição, acaba essa iteração, o J passa a valer 3, com o J valendo 3 ele pergunta se o V de 3 é menor que o V de 2, e o 15 ele é menor que 30, então a gente vai fazer essa troca também. Então faz aqui a troca, então 30 vem para cá, 15 vem para cá, subtrai 1 no J novamente, com o J valendo 2, ele vai perguntar se o V de J, que é o que tem 15, é menor que o V de 1, que está o 20, e 15 é menor que 20. Com 15 menor que 20, ele vai fazer essa última troca, e nós temos o 15 aqui e o 20 ali, e com o nosso J agora valendo 1, ele faz a pergunta se o V de 1, que é o 15, se é menor que o 10. E no caso aqui não é, né? Então o 15 não é menor que 10, então ele não vai fazer a troca. E agora o nosso J passa a valer 0, e com o nosso J valendo 0, acabou aqui o nosso laço. E o nosso laço mais externo incrementa 1 no I, o I passa a valer 5, 5 é maior que R, então ele sai fora e a gente termina aqui com o nosso vetor ordenado, né? Nós temos aqui os elementos 10, 15, 20, 30, 40. Então, o nosso vetor ordenado fica com essa carinha aqui, 10, 15, 20, 30 e 40, né? Então, tá aqui os índices. Então, tá aí o nosso vetor ordenado, bonitinho, sem nenhum problema. Ah, legal, professor. E agora a gente pode aqui finalizar, né? O nosso algoritmo está pronto. Nosso método está pronto, está funcionando. Legal. Trivial, né? Trivial. Isso aqui não lembra nada, não, para vocês? Mas se você olhar isso aqui, parece que a gente implementou um bubble sort, só que invertido, né? Ao invés da gente começar sempre do primeiro elemento e ir para o fim, a gente, um laço começa do início, outro laço começa do fim, e a gente vai subindo, meio esquisito, né? Então, assim, essa implementação é a implementação mais bobinha que a gente pode pensar do insertion sort, é a mais ineficiente também, e a gente não quer aqui nessa disciplina procurar implementar algoritmos de maneira ineficiente. Nós queremos pegar esse insertion sort e implementar ele da melhor maneira possível. E para a gente fazer a melhor maneira possível do insertion sort, precisamos fazer algumas melhorias. A primeira melhoria que a gente tem que pensar é a seguinte: será que realmente... Deixa eu até mudar a cor aqui da caneta. Será que realmente a gente precisa, para todos os passos aqui, comparar e já trocar? Porque, veja só, não faz sentido se eu tenho aqui o 15. Imagina só, né, o nosso 15 estava lá no fim do vetor naquele passo. E ele vai subindo até a segunda posição do meu vetor. Só que para cada vez que a gente fazia a comparação, a gente fazia uma troca. Troca. E às vezes acontecia um caso pior, né? Vamos fechar nisso aqui. Ele faz o troca. Mas eu sei que não precisava trocar. A gente fica chamando, né, toda vez. Lembra lá a nossa função de troca? Então vamos lembrar como é que é a nossa função de troca. Então o que era? A gente ia lá que o T recebe o V de J, e o V de J ele recebe o V de J menos 1, e no fim o V de J menos 1 ele recebe o T. E na próxima iteração, quando esse caso aqui do nosso 15 que vai subindo, o que ele vai fazer? Ele fez lá que o T recebe o V de J menos 1, aí o V de J menos 1 recebe o V de J menos 2, e, por fim, o V de J menos 2 recebe o T. Então, o que acontece? O valor de T,
ele acaba não trocando, ele não muda entre as trocas, porque fica sempre lá armazenado. Só que como a gente faz atribuição, copia o tempo todo, ele vai copiar lá, mesmo que seja para o mesmo elemento. Então a gente está perdendo desempenho nesse caso aqui. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é, eu não preciso fazer essas trocas o tempo todo, eu só preciso segurar o número que eu quero ordenar, segurar ele na minha mão e ir abrindo espaço para ele até o lugar que ele precisa chegar. Quando eu consigo abrir esse espaço que ele precisa chegar, eu apenas coloco ele lá, sem precisar ter feito um monte de trocas, um monte de operações dessas que a gente desperdiça. Bem, acho que isso aí faz sentido, né? Daqui a pouco a gente vê como é que a gente implementa isso. E outra coisa que a gente tem que pensar é, poxa, mas espera aí, teve um caso aqui, quando a gente chegou aqui nessa iteração com o 30 não ia subir mais, porque já estava lá o 20 e o... o 30 não ia subir mais, e a gente continuava olhando o resto do vetor, que a gente sabia que não ia subir mais, porque já estava ordenado aquele primeiro pedaço. Então, essa condição aqui do nosso laço interno, que a gente fala que o J começa em I, enquanto o J for maior que o left, talvez não faça tanto sentido, talvez seja só até o momento em que a gente achar o lugar que o número que a gente está querendo ordenar agora precisa ficar. Né? Então, esse aí são os casos básicos que a gente pode pensar para o nosso session sort. Então, vamos implementar agora, até né, se você está aí no conforto da sua casa, pausa o vídeo e pense em como implementar essas modificações do insertion sort. Pausou? Então, vamos adiante agora, vamos descobrir como é que a gente faz para implementar o insertion sort mais otimizado. Então, o que acontece? A nossa função do insertion sort continua sendo um void, então é um insertion sort, que a gente recebe um vetor do tipo item, e lá nós continuamos tendo o int L e o nosso int right. Então, nós recebemos os elementos mais à esquerda, e qual que é o índice mais à esquerda e qual que é o índice mais à direita do nosso vetor V. Tá. Então, uma coisa que a gente tem que pensar para o algoritmo ficar mais eficiente, veja só, voltando aqui, né? Na versão anterior, a gente tinha que olhar sempre se o nosso J é maior que left, né? Porque a gente sabe que não pode consultar elementos menores que left. Então, eu não gosto muito das sentinelas, mas o que a gente pode pensar é, podemos colocar um sentinela. O que é um sentinela? É um cara que já vai ficar pronto numa posição e a gente sabe que nenhuma outra condição vai poder passar daquela posição lá. Ou seja, a gente já pode considerar o seguinte, ao invés de ordenar meu vetor de V de left até V de right, a gente vai falar o seguinte, insertion, você vai ordenar o vetor de V de left mais 1 até o V de right. O V de left já está com o elemento posicionado que vai ser o correto. E como que eu faço para colocar o elemento correto já no V de left? Eu quero pegar, então, o menor elemento e guardar ele no V de left. Qual que é o melhor jeito que você consegue pensar? Bom, vamos implementar a nossa funçãozinha. Então, seria tão simples quanto isso aqui. É um for com int i igual a right, enquanto i for maior que left, e menos menos, né? Então a gente começa mais à direita do nosso vetor e vai subindo ele até o v de left, enquanto ele for maior que v de left. E o que a gente pergunta? A gente já vai lá e faz aqui já faz o CMP exchange, a gente já compara e troca o v de i menos 1 com o v de i, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou perguntar se o v de i menos 1 é menor, se o v de i é menor que o v de i menos 1, se for, ele já vai fazer a troca. Então, o que ele vai fazer? Veja, esse é o primeiro passo do Bubble Sort. Então, no primeiro passo que ele vai fazer, a gente fez ao contrário no vídeo do Bubble Sort, que o mais pesado descia, nesse caso a gente vai fazer só o mais leve subir, e a gente já faz algumas troquinhas bobas se for necessário para o nosso algoritmo. Então, não vai fazer nenhum problema. A gente vai deixar todo mundo um pouquinho mais próximo onde tem que ficar. E o menor elemento a gente garante que fica lá na primeira posição. E agora? Como é que a gente faz para ordenar? Então, agora tem que pensar o seguinte. É um int i igual
a left mais 2, enquanto o quê? Enquanto o i for menor ou igual ao right, né? Então, i mais mais. Pronto. E agora, o que a gente faz aqui dentro? Aqui dentro é bem simples. A gente tem que ter o nosso j para a gente fazer o nosso laço interno. A gente já começa o nosso j valendo i e a gente cria aqui uma variável chamada, uma variável temporária, vamos chamar aqui de tmp, um item tmp, que recebe quem? O cara que está em vdj. Então tá lá. Então quer dizer o seguinte, eu vou segurar na minha mão o cara que está no VDJ, que começa sempre com left mais 2. Então, vou até desenhar aqui já o nosso apoio para a gente entender o que está acontecendo. Então, a gente coloca aqui que o nosso J é igual a L mais 2, que a gente tem o nosso I, melhor dizendo, nosso I começa com L mais 2, que é 2, e o nosso J começa valendo I, que é 2 também, e a gente cria uma variável TMP, que vale V de J, que no nosso caso aqui é o 20. Então, eu segurei o 20 na mão, e agora o que eu preciso fazer para ordenar esse cara? Eu tenho que ir olhando para a esquerda, se os elementos que estão à esquerda dele, se eles são menores do que, se eles são menores ou maiores do que esse cara que eu quero ordenar. E se eles são maiores, opa, eu sei que se eles são maiores, eu já seguro o 20 na minha mão, abri o espaço, aquele espaço do 20 é para colocar um número maior. Se o cara que está à esquerda logo, ele é maior, eu jogo ele nessa posição. E daí eu vou seguindo para as próximas e vou abrindo o caminho para o lugar que o meu 20 precisa ficar, de maneira bem fácil. E como é que a gente faz para abrir esse caminho? Agora basta a gente fazer aqui um while, né? Enquanto less tmp com v de j menos 1, né? Então, o que eu vou fazer? Enquanto os elementos que estão em v de j menos 1 são menores do que o elemento que eu estou trabalhando aqui, o que eu faço? Eu já posso simplesmente falar que v de j recebe v de j menos 1 e eu já subtraio 1 no meu j, né? Então, fica dessa forma aqui. Vamos ver o que está acontecendo? Então, lá, enquanto, né? Se o meu TMP ele é menor que o V de J menos 1, então V de J menos 1 é o V de 1, então o 20 ele é menor do que o 30? É. Se isso é verdade, ele vai lá e faz o seguinte, V de J recebe V de J menos 1. Então, o V de J, que é o V de 2, recebe aqui o 30. Deixa eu até mudar a corzinha aqui. Recebe o 30. Recebeu o 30, a gente já subtrai 1 no J, nosso J passa a valer 1. E o que a gente faz aqui? A gente faz a pergunta, o V, o less, o TMP, ele é menor que o V de J menos 1? O V de J menos 1 é o V de 0. A gente sabe que o V de 0 sempre vai ser o menor elemento, então a gente não tem nenhum risco aqui. Então 20 não é menor que 10, então não entra nesse laço. O que a gente faz? Agora basta a gente gravar o nosso TMP no índice VDJ. Então V de J recebe TMP. Então, no caso aqui, a gente está com o nosso V de J valendo 1. Então, a gente tira o 30 daqui e coloca o 20 naquela posição. Acabou o nosso laço, acabou tudo aqui dentro. A gente pode subir um pouquinho aqui e fechar as duas chaves, né? Que é essa chave do for e a chave da função também. Fecha a chave da função. Então, o que acontece aqui? Acabou a iteração, o nosso i agora passa a somar 1, então o nosso i passa a valer 3, com i valendo 3, nosso j, nosso TMP são zerados. Então, o que ele vai fazer? Nosso j começa a valer i, então o nosso j passa a valer 3, e o nosso item TMP recebe v de j, que é o v de 3, que é o 40 nesse caso aqui. Então, ele recebe o 40 nessa posição aqui. E agora começa tudo de novo. Enquanto o TMP for menor que o V de J menos 1, então o V de J aqui é o 3. Então, se o TMP, que é o 40, ele é menor que o 30? Não é. Se não é, é falso. Então, nosso laço já acaba aqui. Se o while ele acaba, não tem mais que comparar mais nada. Então, porque eu sei que nesse ponto, se ninguém é menor se o cara logo à esquerda do 40 não é menor, eu sei que todos
na frente do 30 são menores que o 30 e são menores que o 40 também. Então a gente sabe que o 40 até agora está na posição certa. Pode ser que quem esteja à direita do 40 seja menor, e por acaso é o que está acontecendo aqui. Então o nosso laço aqui ele finaliza, e o V de J, então o V de J, o V de 3 recebe o 40. Então o que ele vai fazer? Ele vai gravar o 40 aqui. É o que eu falei já em outros vídeos. O contador não sabe que o 40 já está lá, ele só faz a operação. Vai fazer a operação, vai ter que ler e gravar, paciência. Então gravou. Agora acabou esse laço aqui, a gente volta para o laço externo. E o laço externo, o que ele faz? Incrementa 1 no I. Nosso I passa a valer 4. Ainda está dentro da condição de parada dele, que é com I menor ou igual a R. E agora, o que ele vai fazer? Ele fala que o nosso J vale I, nosso J vale 4, e a gente cria a variável TMP, que recebe o V de J, que é o 15, né? Então, está com 15 lá na mão, a gente segurou o 15 na mão, e agora a gente começa a rodar o nosso laço. Então, lá, enquanto o TMP for menor que V de J menos 1, então o 15 é menor que o J menos 1, que é o 40? É. Então, o que a gente faz? Só joga o V de J, que é o V de 3, dentro do V de... A gente joga o V de J menos 1 dentro do V de J. Então, quer dizer que o 40 veio para cá. E a gente já subtrai 1 no J. Subtrai 1 no J, pergunta, TMP, que é o 15, é menor que o V de J menos 1? Ele é menor que esse cara aqui, que é o V de 2? Então, sim, né? O 15 é menor que o V de J menos 1. Então, o que a gente já vai fazer? A gente coloca lá no V de J, que é o V de 3, o cara que está em V de J menos 1. Então, 30 vem para cá. E já subtrai 1 no J, que é o 2. Com o J valendo 2, a gente pergunta, o TMP, que é o 15, ele é menor que o V de J menos 1, que o V de 1? Então, o 15 é menor que 20? É. Então, se é, a gente coloca o 20 dentro do índice V de J. Então, o 20 vem para cá. Então, com 20 aqui, a gente acabou, decrementa 1 em J. J agora passa a valer 1. Ele vai fazer a pergunta. O V de J menos 1, que é o V de 0, que é o 10, ele é menor que o 15? Não, a gente sabe que o 10 não é menor que o 15. Então, ele encerra o nosso laço while aqui, acaba, e a gente coloca em V de J, que é o V de 1, a gente coloca o 15. Então tá ali o 15 armazenado. Acabou esse nosso laço, o nosso I agora passa a valer 5. 5 é maior que write, então é a nossa condição de parada. O nosso insertion sort termina, e agora o nosso vetor está ordenado bonitinho. Então a gente tem aqui 10, 15, 20, 30, 40. Funcionando de uma maneira bem bonitinha, ele é bem legal. Acho que essa implementação aqui ela é bem adequada, ela é bem rápida e vale o teste para você fazer agora. Pegue nesse momento aqui, implemente essas duas versões. Você já deve ter a primeira implementada quando você fez a primeira pausa. Implementa essas duas versões e começa a testar no seu computador. Rode lá com 10 mil elementos no vetor, 20 mil elementos e veja quanto tempo demora. Principalmente, e uma coisa legal, que essa versão nova que a gente fez aqui, essa última versão, ela é uma versão adaptativa. Então, se o nosso vetor já está ordenado, ela vai ser extremamente rápida. E se ele está perto de ficar ordenado, ele vai ser rápido também, bem mais rápido que todos os outros algoritmos que a gente implementou nas aulas anteriores. Então, por isso que esse cara aqui ele é muito importante para os algoritmos de ordenação que são mais eficientes, que a gente acaba usando ele para ajudar em alguns momentos bem específicos. Então é isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e dessa aula. Nos vemos na próxima aula. Tchau, tchau.